Oh, aleluia, glória a Deus, Pai, nós te rendemos graças por essa tarde, Senhor. Obrigado, Pai, pela grande oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Pai, te glorificando, te adorando, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, Pai. Nós nos rendemos a ti, Pai, nessa tarde. Queremos dizer que o Senhor, Espírito Santo, tem total liberdade. O Senhor é bem-vindo aqui, opera e faz como o Senhor desejar. Nós te amamos e te adoramos e entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, boa tarde. Você pode sentar, enquanto você senta, cumprimenta o teu irmão que está do teu lado, fala aí com ele. Amém? Glória a Deus. Grandes expectativas, né? Para essa tarde, para o que o Senhor vai fazer aqui, vai ministrar as nossas vidas. Eu estou com grandes expectativas para esse momento. Amém? Eu gostaria de iniciar sabendo quem aniversariou hoje, quem está aniversariando hoje ou aniversariou durante a semana. Seja aniversário de nascimento, de novo nascimento ou casamento. Se existe alguém aqui nessa condição, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, querido, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da tua filha, Pai, e declaro sobre ela um novo tempo, uma nova estação, Pai, de grandes bênçãos, sem medidas, chegando na vida dela, Pai, presentes esperados e não esperados, Pai, a tua graça e a tua mão potente sobre ela, a guiando e transformando, Pai, cada momento da vida dela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ontem nós tivemos, queridos, uma ação promovida pela Secretaria de Missões da nossa igreja. Foi o Café com Jesus. E eu queria apresentar um vídeo para você. As bênçãos, né? Então, como eu falei, essa ação foi o Café com Jesus. Uma ação promovida pela Secretaria de Missões da nossa igreja, que é liderado pelo pastor William e a Gabi. Então, se você tem interesse em estar participando nas próximas vezes, procura-os ao final do culto e certamente será uma grande bênção. Nós estamos fazendo o ID do Senhor, amém? Então, nossa igreja está crescendo, está avançando e eu tenho alguns dados aqui para compartilhar com vocês. Essa ação foi feita em frente ao Hospital São Marcos. Nós tivemos 89 pessoas que receberam oração. 26 pessoas nasceram de novo. Amém, querido? Você se alegra com isso? Glória a Deus. Nossa igreja está crescendo, está avançando. E 26 pessoas foram alcançadas e nasceram de novo com apenas uma ação. Amém? E por último, mais de 100 kits de café da manhã foram entregues. Amém? Então foi uma grande bênção essa ação. Glória a Deus. Agora nós vamos assistir o Verbo News. Está pronto aí? Tudo certo? Glória a Deus. Bênção, bênção. Agora sim, bem informado sobre tudo que vai acontecer nos próximos dias. Porém, eu gostaria de destacar alguns avisos. O primeiro deles é a respeito do Acamp Kids, que vai acontecer no dia 27. Já está em cima, queridos. E você que ainda não inscreveu a sua criança, por favor, corre. Todos os anos, depois do Acamp Kids, as crianças voltam transformadas, avivadas, cheias do fogo do Senhor. E eu tenho certeza que você não quer perder essa oportunidade de ver o seu filho crescendo, não é? Então aproveita, já faz a sua inscrição, a inscrição da sua criança ao final do culto, tá bom? No próximo sábado vai acontecer o culto VIPs. Quem é jovem aqui? Glória a Deus. Então nós estaremos aqui, vai ser um tempo sobrenatural, poderoso, como sempre é, e vamos receber uma palavra afogueada do Senhor. Amém? Então próximo sábado teremos culto VIPs. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Amém? Se essa é a primeira vez que você está aqui nessa igreja, faz um sinal com a sua mão. Nós gostaríamos de te conhecer. Amém. Não há ninguém. Glória a Deus. Então vamos avançar
para uma parte muito importante do nosso culto. Gostaria de falar sobre dízimos e ofertas. E te convidar também a abrir comigo em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, queridos, nós estamos lendo um princípio maravilhoso, que faz parte do caráter de Deus. Ele é um Deus generoso, e nos abençoa todos os dias, nos dá o seu melhor. Amém? Nos deu o seu Filho, que mudou as nossas vidas, nós somos supridos, abastados e vivemos em abundância, porque o Senhor é generoso conosco. Então, nada mais justo do que nós manifestarmos, já que somos filhos dele, a mesma característica, que é a generosidade de Deus, porque nós, como filhos de Deus, também somos generosos. Amém? Então, pega esse princípio. Princípio não se negocia, princípio se pratica. Pega esse princípio e pratica nessa tarde junto comigo. Amém? Se você pretende ofertar ou dizimar em dinheiro em espécie, na frente da sua cadeira ou ao lado, tem um envelope que você pode utilizá-lo para isso. Se você preferir algum meio digital, nós temos o Pix, que está aparecendo aqui no telão, e também no envelope, também tem, que é o CNPJ da nossa igreja. Ou se você prefere usar cartão de crédito ou de débito, lá atrás as nossas tesoureiras poderão te atender. Para você que nos acompanha pelo YouTube, está aparecendo aí para você também o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, e um QR Code que você pode apontar ao seu dispositivo celular para também ofertar ou dizimar. O que não faltam são opções para a gente não perder essa oportunidade. Amém? Então, levanta a sua mão ou o seu envelope e ora comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que temos de poder ofertar e dizimar na tua casa. Pai, nós amamos o teu reino e por isso nós fazemos isso com todo amor, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Pai, então nós fazemos isso com toda a alegria e amor do nosso coração. Recebe isso em adoração, em nome de Jesus. Vem com alegria, querido. Tudo que Deus dá é mais intensa adoração. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Fiel e verdadeiro é o Senhor. Você pode falar com Ele. Ele nos criou para essa comunhão, para esse diálogo. Oh, aleluia.
de que o Senhor é bom e fiel. Fiel, verdadeiro é o Senhor, Pai. Nós nos conectamos com o Senhor essa tarde para te entregar o nosso melhor, Pai. Nós não queremos estar aqui de qualquer jeito. Nós não queremos estar aqui, mas estando distante. Nós queremos nos conectar com a unção que está aqui disponível, Pai. Nós nos conectamos com o Senhor e com esse tempo que o Senhor tem preparado para nós. Um tempo de crescimento. Que isso esteja em nosso coração de forma muito clara, Pai. Que a gente consiga perceber isso com clareza. Obrigado por esse tempo, por essa unção preciosa. Nós estamos aqui sedentos pela Tua palavra. Sabemos do poder que existe nela e da transformação que ela pode promover em nós. Eu declaro que essa tarde não será diferente. Sairemos daqui enriquecidos por Ti, transformados pelas Tuas verdades, Senhor. Nós te amamos acima de todas as coisas e nós consideramos a Tua palavra, que é santa, assim como o Senhor, santo, justo, fiel, bom. Obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, que tempo bom. Como é bom a gente poder estar aqui em um ambiente como esse e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E a gente precisa sair da nossa casa com uma disposição. A disposição de receber tudo aquilo que temos para receber e de entregar tudo aquilo que nós viemos entregar. Esse é o nosso culto. Glória a Deus. Eu me alegro por cada um de vocês. E eu creio mesmo em uma tarde que pode ser um divisor de águas para a sua vida, em conceitos da palavra, em uma visão a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Ele tem para mim e para você, nessa estação que nós temos para viver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, gente, muito obrigado. O Senhor é bom, todo o tempo Ele é bom. Graças a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje pela manhã nós estivemos aqui e nós cremos que uma estação poderosa começou para essa igreja e para cada um de nós que fazemos parte dela. Nós cremos em mais famílias chegando, mais pessoas sendo restauradas, mais famílias sendo reconstruídas pela palavra. E de fato essa é uma grande oportunidade que nós temos. Inclusive hoje pela manhã vimos muitas caras novas aqui, graças a Deus por isso. E nós podemos ser participantes de todo o crescimento que o Senhor tem para promover. Amém? Então, foi um tempo de fato maravilhoso. E nós sabemos que o Senhor se alegra com esse crescimento. É a própria igreja, é o próprio corpo dele crescendo, avançando aqui. A palavra sendo levada às pessoas estão sendo restauradas. Amém, gente? Graças a Deus. E essa tarde eu queria falar com você sobre um assunto que eu considero um assunto maravilhoso e que a gente precisa aprender sobre isso, porque a gente precisa lidar com isso todos os dias. Eu queria falar sobre cura. E o tema da minha mensagem é Deus já nos curou. Sabe, isso é algo que precisa estar claro para nós. Cristo já veio e Ele nos redimiu da miséria, da morte e da enfermidade. A morte fala sobre uma condição eterna que o homem tinha, pois ele estava separado de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar isso, que ele rompeu com essa condição. E hoje nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem, nós podemos nos aproximar do Senhor, sem alguém para intermediar, sem alguém para nos dar esse acesso. O próprio Jesus nos deu esse acesso. Ele nos redimiu, Ele abriu essas portas, que antes nós estávamos muito distantes do Senhor. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Ele estava muito distante de nós. Mas o Senhor nos deu essa condição. Cristo Jesus nos deu essa posição. E a gente precisa entender que exatamente nisso está a salvação do homem, amém? E Ele nos livra da miséria, e é interessante porque esse conceito de miséria é algo que está abaixo da pobreza. Então nós precisamos aprender sobre prosperidade sim,
Porque Cristo nos libertou da miséria, aquele que está abaixo da pobreza, Ele nos livrou. Ele nos libertou dessa condição. E tudo isso fala sobre uma posição. E agora a gente vai falar sobre enfermidade. Daquilo que Ele nos livrou, da morte, da miséria, da enfermidade. É um assunto que nós precisamos aprender. Porque muitas vezes o diabo vai lançar nessa área muitas dúvidas. Inclusive em relação àquilo que Deus é ou àquilo que Deus quer. Porque quantas pessoas nós vemos que elas creem em Deus. E a gente vai ler um texto que está em Mateus no capítulo 8, já vou pedir para você abrir, mas a gente consegue perceber na realidade desse texto e a gente vai ver na nossa realidade hoje. Quantas pessoas elas creem em Deus. Inclusive num momento de enfermidade, elas se abraçam com o Senhor de toda forma. Ou da maneira que elas têm para fazer. Mas no fundo elas têm uma dúvida. Se Deus quiser. Você pode observar, você conversa, aí no final ela vai dizer, mas se Deus quiser. Por que esse se Deus quiser? Porque há uma dúvida a respeito desse assunto. Há uma dúvida na vontade de Deus de fazer aquilo. Como se alguém fosse mais merecedor, o outro não, como se algo que ele fizesse pudesse dar a ele esse acesso. Mas sabe o que a gente precisa aprender? No mesmo pacote da salvação está a cura. Então, do mesmo modo que você crê, se você partisse amanhã, para onde você iria? Para a eternidade, com o Senhor. Porque um dia eu fiz aquilo, crendo com todo o meu coração, eu fiz uma confissão. Jesus veio e Ele pagou um preço, Ele morreu no meu lugar, Ele me substituiu, Ele veio, Ele se identifica comigo, com a minha condição, e aí Ele ocupa a minha condição para que eu fosse para a condição dEle. Então Ele se identifica conosco e nos substitui. Então, do mesmo modo que nós cremos sobre a salvação, nós precisamos crer para a cura. Nós precisamos crer para a prosperidade. É uma condição em Cristo Jesus. E a gente consegue perceber em muitos aspectos, quantas pessoas, quando você vai falar sobre prosperidade, por exemplo, porque nós vamos falar sobre cura, mas quando vai falar sobre prosperidade, há uma dúvida. Será se esse assunto é para ser tratado? Será se não é tal coisa? Por que tanto será? Dúvida a respeito daquilo. Mas isso não tem a ver conosco, tem a ver com uma posição que Cristo nos deu. Mas por causa dessa condição, agora nós precisamos aprender para viver aquilo que Ele disponibiliza. Eu não posso permitir, como eu gosto sempre de dizer, eu gosto sempre daquele texto e gosto de citar, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós estávamos em uma posição, era uma condição humana, que ela só pode ser restaurada em Cristo Jesus. Mas a gente sai de uma condição de trevas e agora estamos no reino de Deus. Então nós precisamos agora, inclusive, nos adaptar, entendendo, conhecendo os conceitos do reino de Deus. A Bíblia vai nos falar, a gente vai ver o próprio Deus falando sobre isso. Lá em Oséias, no capítulo 4, ele diz, olha, o meu povo perece por falta do conhecimento. Porque estavam morrendo pela falta do conhecimento. Não era o diabo? O texto não diz que Deus disse que era o diabo. Ele diz, é a falta do conhecimento, o meu povo está perecendo. Então a gente precisa ser cuidadoso em crescer no conhecimento da palavra. Entender que há algo para nós vivermos no Senhor, mas sem esse conhecimento não será possível. As dúvidas serão lançadas pelo próprio diabo. E ele vai se abraçar na falta do conhecimento do homem. E aí o Senhor está dizendo, meu povo perece por falta do conhecimento. E agora que eu ocupo uma condição que Cristo me deu, eu agora preciso pensar ou conhecer as leis do reino do meu Pai. Porque como pode a Bíblia dizer que nós somos curados e daqui a pouco você está dizendo que a minha pressão é alta, a minha diabetes. Amós capítulo 3, versículo 3 diz, como pode dois andarem juntos se não concordam? Eu faço parte de um reino, mas eu falo tudo o contrário do reino que eu pertenço. Como nós vamos andar juntos se nós não concordamos? Então o conhecimento tem uma forte relação com esse concordar com o Senhor, concordando com a palavra. Coloque alguém rico dentro de um casebre. Coloque alguém pobre
dentro de uma mansão e volte lá um ano depois. O casebre está todo organizado. Você concorda comigo? Ele derrubou paredes que não precisava, ele organiza, ele manda pintar, está completamente diferente. Você volta naquela mansão um ano depois, as paredes estão todas riscadas, as toalhas estão ali, tem cueca pendurada lá fora. Já está tudo diferente. Percebe que não tem a ver com a casa? Tem a ver com a pessoa? Então a prosperidade não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquele que habita em nós. Ele foi quem mudou a nossa condição. Então por que o assunto de prosperidade ainda há muitas dúvidas sobre isso? Mas Ele está habitando em nós. Ele nos deu uma posição. Então, quanto à enfermidade, eu tenho que rejeitar a enfermidade, eu não concordo com isso, mas tem a ver com aquele que mora em mim. O corpo dele, a condição que ele estabeleceu para nós estarmos, é desse modo: curados, livres. Enquanto nós estivermos aqui, podemos desfrutar disso. De fato, há uma estação, a estação que nós vivemos, que a morte ainda pode alcançar o corpo físico. O apóstolo Paulo explicando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer, mas vai chegar um dia que esse tempo encerra. A morte não vai mais alcançar o nosso corpo. E no dia que nós recebemos um corpo incorruptível, ele diz, vai se cumprir a palavra. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Porque ela mata ainda o corpo físico. Mas esse tempo encerra. Mas enquanto esse tempo não encerra, nós já podemos desfrutar daquilo que a eternidade tem para nós. Nós não estamos aqui para pendengar, sofrendo, doentes. Não, nós já estamos aqui para provar daquilo que o céu tem para nós. Daquilo que nós vamos viver na eternidade, já podemos desfrutar aqui um pouco, nós vamos provar disso. Agora, se nós não corrigimos aquilo que nós falamos, se nós não corrigimos aquilo que nós pensamos, primeiro que se nós não corrigimos o modo de pensar, nós vamos continuar falando errado. Até porque nós ouvimos muitas coisas erradas desde a nossa infância. Há um modo de pensar no mundo, e isso foi sendo adquirido por nós. Mas agora, quando nós nos deparamos com a palavra, eu preciso entender e ter humildade. Humildade e humilhar-se diante do Senhor, não é só você ficar chorando no chão e passando. Aí o que você está fazendo? Não, eu estou orando agora a noite inteira. Eu oro a noite inteira agora. E eu choro, e eu estou clamando, e eu não estou falando ou falando contra a oração. De fato, nós precisamos mesmo ser intensos quanto a isso. Mas humilhar-se diante do Senhor é quando nós ouvimos aquilo que a palavra diz, você é curado. E nós aceitamos aquilo que a palavra diz, você é próspero. E aí nós começamos a aceitar e lançar fora o conceito que nós tínhamos antes, para ficar com aquilo que a palavra diz. Amando a palavra, considerando a palavra. Ele diz, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto é maravilhoso. Mas antes diz assim, sujeitai-vos a Deus. Como que eu vou me sujeitar a Deus? Me sujeitando à sua palavra. Se a palavra diz que eu sou curado, se a palavra diz que Jesus levou sobre si, talvez a gente leia esse texto. Então agora eu tenho que me alegrar, festejar e ficar com isso. Na minha boca tem que sair exatamente isso. Entendendo que nós somos seres espirituais. E de fato precisamos lidar com essa realidade natural. Temos duas realidades para lidar. Uma realidade espiritual e uma realidade natural. Agora, a realidade natural não pode ser como tem sido para nós até aqui. Mais verdade do que a espiritual. Mais verdadeira do que a realidade no espírito. Ao ponto de nós falarmos, nós concordamos tudo com o que nós vemos.
mas nós não conseguimos fechar a nossa boca e trazer pelo Espírito a realidade da palavra? Não, agora eu vou fechar a minha boca e lembrar o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Para que a gente consiga eliminar as nossas dúvidas, eu queria que você abrisse Mateus capítulo 8 e veja o homem com dúvida. Ontem nós estivemos, deve ter passado um vídeo aqui, ontem nós estivemos ali pela Secretaria de Missões aqui da nossa igreja, fazendo uma ação evangelística. O Café com Jesus foi muito bom, inclusive. Parabenizar a equipe, o pessoal que estiveram lá, foi excelente. E sabe que para mim foi especial estar ali. A gente foi ali na calçada do Hospital São Marcos. No ano de 2014, 2015, eu estive por ali, irmãos, muitas vezes. A minha mãe, naquela ocasião, estava com câncer. E eu ia para lá pegar filas e filas. Hoje não tem mais, né? Graças a Deus. Aquelas enormes filas. Eu ia 2 da manhã. 3 da manhã. E aí exames, consultas, depois as fases da radioterapia, quimioterapia, todo aquele processo que vocês sabem como funciona. Mas sabe, irmãos, como é bom a gente poder voltar a um lugar como aquele para levar a palavra às pessoas, para tentar tirar das pessoas a dúvida de quem Deus é e do que Ele quer fazer. De fato, Ele já fez há mais de 2000 anos em Cristo Jesus. Ele levou. E aí nós encontramos pessoas mutiladas. Falamos com o seu Sandro. De fato, existem pessoas que apenas só dão atenção à comida. Só participam daquilo que a gente entrega no que diz respeito à comida. Mas existem pessoas que vão receber a comida natural e a comida espiritual, as coisas do reino. E sabe, o seu Sandro com uma parte da cabeça arrancada, fazendo tratamento. E ele disse que vem aqui testemunhar. E eu creio nisso. Eu gastei tempo falando para as pessoas, tudo que eu falava pouco, mas eu falava da vontade de Deus. É vontade de Deus. Porque é exatamente nisso que o diabo quer lançar a dúvida para as pessoas. Se Deus quiser, Deus quer. Ele já fez. É a vontade dele. A gente precisa ter isso no nosso coração. Mateus capítulo 8, versículo 2. Diz: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor. Você consegue perceber que ele não tem dúvidas quanto a quem é o Senhor? Ele não tem problema em se apegar com o Senhor. Ele não tem problema, ele se ajoelhou, ele adorou, ele disse Senhor. Então, muitas vezes, as dúvidas das pessoas não é quanto a Deus existir ou não. Existem casos de pessoas que não acreditam nem em Deus. É um outro caso. Mas existe um caso de pessoas como esse. Que eles estão buscando, eles estão adorando, eles estão confessando o Senhor. Ele disse, olha, Senhor, mas aí vem a dúvida, se é da tua vontade. Então ele não tinha dúvida quanto ao Senhor, mas ele tinha dúvida quanto à vontade dele. Pronto, pois isso impede. E esse é o objetivo do diabo, de lançar dúvida no coração das pessoas. Porque ele mesmo sabe que o homem, sem crer, não dá para se achegar a Deus. Então ele se aproveita desse espaço, dessa brecha, que nós podemos dar. Veja como é importante nós conhecermos os atalhos, os caminhos que o diabo pode entrar. Porque você reconhece o Senhor, você sabe que Ele existe, você o adora, mas Ele diz, olha, mas se é da tua vontade. E aí Ele pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero. Pronto. Então nós temos que ficar atentos à resposta de Jesus.
Ele quer. É isso que a gente precisa carregar. Ele quer. Na hora que as pessoas falarem, se Deus quiser, Ele quer. É cura o assunto, Ele quer fazer. Isso precisa ficar muito forte dentro de nós, ao ponto disso transbordar para outras pessoas. Procure pessoas que estejam doentes. E digam a elas, Deus quer. Ao ponto de já ter dado o seu filho. Essa já é uma realidade no reino do Espírito. Agora você precisa receber. Entendendo a vontade de Deus. A gente precisa ficar atento àquilo que Ele diz. Atos capítulo 10, versículo 38 diz, acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja a vontade de Deus. Veja a Trindade atuando no que diz respeito a isso. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Então temos aqui Deus, Jesus e o Espírito Santo, desfazendo as obras do diabo, que era a opressão do diabo. Você já observou como as doenças oprimem as pessoas? Pois pronto, pois agora está Deus, Jesus e o Espírito Santo agindo contra isso. É a vontade dele ou não? Se eles estão se unindo contra as obras do diabo, contra a opressão causada pela enfermidade, porque ele vai dizer, olha, ele libertava, ele curava os oprimidos do diabo. Então a Bíblia você vai ver em outros textos que não daria tempo eu trazer. Mas a Bíblia associa a doença exatamente a essa opressão. A paz que excede todo o entendimento já está dentro de nós. Mas você já observou como um diagnóstico pode sacudir a sua alma? E aquele é o momento que você precisa parar e se concentrar naquilo que a palavra diz. Cristo já levou. É a vontade do Pai. Os céus liberaram isso para mim por meio de Jesus. Eu queria que você abrisse um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 15. Veja a realidade dessas pessoas e veja aquilo que a palavra diz a respeito desse assunto. O Senhor é bom. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz, e disse, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade que pus sobre o Egito, porei sobre ti, porque sou o Senhor que te sara. Eu queria te incentivar, se você ainda não fez o rema, faça. Você vai poder aprender um pouco mais daquilo que eu não posso alongar tanto falando. Mas esse texto e esses verbos utilizados aqui, por exemplo, sobre ele pôr enfermidade, você vai precisar entender que esses verbos, como colocados aqui, ele tem uma ação permissiva ou causativa. E Deus não é o causador do que o texto está explicando aqui, mas aqui você vai precisar fazer o rema para você aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Só para eu citar esse finalzinho do versículo. Mas olha o que ele diz no começo, ele nos dá uma chave. Ele diz, olha, se atentamente ouvires a voz do teu Deus. Pronto, está aí uma chave para nós. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A palavra foi enviada, nós precisamos dar atenção, nós precisamos corresponder com ela. E à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos ouvindo a palavra, a gente precisa reagir diante da palavra de Deus. Essa reação ajuda, inclusive, a renovarmos a nossa mente. Porque nós estamos captando, inclusive fisicamente. Por isso, às vezes, nós vemos pessoas correndo na igreja. Não sei se você já teve a oportunidade. Um dia, alguém recém-chegado na igreja disse, pastor, eu vi alguém correndo na igreja, eu achei diferente. Mas à medida que nós recebemos aquilo que a palavra diz, pessoas podem reagir de maneira diferente. Uns podem pular, outros podem correr, outros podem ficar quietinho ali, mas o importante é nós recebermos a palavra. Eu gosto de uma associação que a Sérgio Pessoa faz. Ele diz, olha, quando você toma um choque, tem pessoas que vão receber aquilo de uma maneira diferente. Tem uns que caem no chão, gritam, tem uns que só puxam o braço, tem uns que dão um grito fino, tem outros que cada um vai receber de um modo. Mas o importante, o que eu quero destacar para você, dê ouvido à palavra. Mas tente reagir com isso.
Tente corresponder com aquilo que você está ouvindo. Isso faz parte de um processo onde nós estamos aprendendo, nos amadurecendo à luz da palavra, crescendo à luz da palavra, nascemos de novo. Mas nós não podemos nos permitir ficar no beabá. Agora a gente precisa avançar. Como o diabo pode tentar me atacar? A dúvida pode ser um meio dele atacar a nossa mente. E aí a gente precisa conhecer. É por isso que o Senhor diz, o meu povo está perecendo por não conhecer. É necessário conhecer. Porque a gente vai fechando todo e qualquer atalho que ele possa ter para nos alcançar. O diabo é tão sujo que ele só atua em brechas. Mas é a minha e a sua responsabilidade de fechar. Por meio da oração, por meio do cuidado em conhecer a palavra. Aí a gente vai crescendo com isso. Qual é o grande problema dessa exigência? De Êxodo capítulo 15, versículo 26. A exigência de fato é perfeita. O problema era o homem em não conseguir cumprir isso que ele diz. Porque você consegue perceber, ele diz, olha, faça isso, dê atenção à palavra. Aí em seguida ele diz, Êxodo 15, 26, diz, olha, se atentamente ouvires a minha voz, se atentamente ouvires a voz do teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Qual é o grande problema aqui? É cumprir o ser reto diante daquilo que ouviu. Então o homem não conseguia cumprir exatamente isso aqui. E agora, como receber? Esse era um recurso, foi um meio que o próprio Deus disponibilizou para eles. Mas eles não conseguiam cumprir. Mas só que Jesus cumpre exatamente isso. É por isso que nós precisamos entender esse papel da justiça. Em Cristo Jesus. Ele levou. Agora nós chegamos em uma condição de receber aquilo que ele fez. Ouvir a voz do Senhor atentamente. Isso não mudou. Nós precisamos continuar nessa perseverança de ouvir, de aprender, de crescer. Agora é crer. Agora nós precisamos crer naquilo que ele fez. Nós precisamos crer que essa é a vontade dele. A gente vê essa capacidade lá em Ezequiel, capítulo 36, quando ainda o Senhor estava falando sobre essa realidade que agora nós temos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim, e vos darei um novo coração. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Aí ele vai dizer assim, olha, eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei a agir de acordo com as leis e princípios. Então a condição que hoje nós temos é ouvir a voz do Senhor e crer que ele fez. Mas agora nós vamos nos manter firmes. Nós precisamos ficar firmes naquilo que Cristo fez. E a nossa boca precisa falar aquilo que a palavra diz. Não adianta você tentar fazer. E o que é que você está fazendo? Não, eu estou fazendo uma corrente. Recentemente alguém me procurou, pastor, eu quero encontrar com o senhor, eu quero que o senhor ore, eu quero que o senhor imponha as mãos, porque eu quero que seja quebrada uma, como ele disse, uma maldição hereditária. E várias outras coisas. E aí eu fui ensinar a ele. Que nenhum homem, nenhum pastor, nenhum apóstolo vai conseguir quebrar pela imposição de mãos aquilo que só Jesus podia quebrar. Cristo já quebrou. Você nasceu de novo, ocupe esse lugar. Agora você precisa aprender a palavra. Desfrutando daquilo que Ele fez. Agora você precisa crer. Enquanto você estiver crendo na maldição hereditária, já foi quebrada em Cristo Jesus. Agora nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar. Às vezes eu vejo crentes e conheci ao longo da minha vida muitos crentes com medo disso, com medo do feitiço, com medo da macumba. Ei, renove a sua mente pela palavra. É o que Cristo fez. Fique firme no que Cristo fez. Está feito. E sabe, naquele processo da minha mãe, ela dizia todos os dias, Ele já levou. Ele já levou, Ele já levou. Eu sou curada, eu sou sarada. O que é essa repetição?
Isso faz parte de um processo que a nossa mente mesmo precisa captar aquilo que a palavra diz. E nós vamos falar, nós vamos repetindo. Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue dizendo: eu vou tocar nas vestes dele e serei curada. Eu vou tocar e serei curada. Eu vou tocar e serei cuidada. Veja a repetição. Só que o diabo também entende essa repetição. Por que que em 2020 o mundo foi assolado de uma maneira tão rápida com a pandemia? Por causa da repetição. Por todos os lados que você virava, se você ligasse um rádio, era aquele assunto, é morte, é a doença, é o que ela vai causar, é como vai ser, e aquilo, por meio da repetição, vai gerando um resultado, medo. E sabe que o medo e a fé não vão ocupar o mesmo lugar? Eu quero que você saiba que o medo não é um sentimento. É um espírito. Então, pela repetição daquela informação negativa, todo tempo falando sobre aquilo, o diabo foi gerando uma condição na mente das pessoas. E eu não estou falando sobre nós não termos cuidado com as coisas. Precisamos ter cuidado ao entrar e sair em casa, fechar a sua porta. Você entende sobre isso, tranquilo? Agora eu não posso permitir que o espírito de medo tome conta de mim. Aí eu preciso novamente me voltar para a palavra e dizer: o Senhor não me deu o espírito de medo. Ele me deu o espírito de ousadia, de intrepidez, de amor. Então eu preciso concordar com a palavra em tudo, senão você será roubado. Quantas pessoas já tiveram prejuízos por esse espaço, por essa brecha? Porque foi o Senhor que errou conosco. A palavra não vai falhar, irmãos. Há algo que faz parte lá do começo da queda. O homem, quando ele peca, ele procura alguém para acusar. Acusou o próprio Deus, a mulher que o Senhor deu. Ele vai atribuir culpa. Mas eu quero que você fique no seu coração: a palavra não falha. O que eu preciso é me render diante da palavra, me humilhar diante da palavra, entendendo cada um desses assuntos. E aí eu vou assimilando, eu vou processando, eu vou vivendo isso. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22, vai nos dar a mesma dica. Ele diz: olha, filho meu, dá atenção às minhas instruções. Nós temos dado atenção? O Senhor está nos dizendo: olha, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Isso não mudou. Porque isso tem a ver com a nossa parte ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada. Ele diz: inclina os teus ouvidos. Aí ele vai seguir dizendo: olha, jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas. Outras versões falam sobre o coração. É necessário colocar para dentro, irmãos, a palavra. É necessário colocar para dentro. A gente precisa se esforçar muitas vezes para congregar, para ler a palavra em casa, é verdade, para ter um tempo de oração. Pastor, eu estou orando, mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Continua. Mesmo sem sentir nada, continua. Quando você coloca uma panela muito grande, cheia de água no fogo, você observa que nos primeiros momentos não está acontecendo nada. Mas logo, logo você vai ver as coisas borbulhando ali, devagarzinho. Continua. A gente não pode desistir da caminhada. A gente não pode se permitir ser conduzidos por uma vida carnal, que quando a gente pega na Bíblia, já está dando sono. Não, eu preciso dar atenção à palavra. A minha carne não quer dar essa atenção. Mas o meu espírito quer. E eu posso decidir me inclinar para as coisas do Espírito. Eu agora quero dedicar, ao invés de 1 hora ao WhatsApp, eu vou dedicar apenas 50% desse tempo. Porque eu quero me dedicar ao Senhor. Porque a Bíblia está nos dizendo em Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao 22, filho meu, dá atenção às minhas instruções. E lá no 22 ele vai dizer, pois são vida para quem o encontra, e saúde para todo o seu ser. Se nós queremos encontrar a materialização dessa saúde, está em dar atenção à palavra.
Porque à medida que nós damos atenção, aí nós vamos falando a palavra, aquilo vai se materializando. Aquilo vai se realizando, aquilo vai chegando até nós. E sabe que para Deus não há diferença entre uma dor de cabeça e um câncer? Porque Cristo levou sobre si todas. E é importante a gente entender sobre esse todas. Porque quando eu entendo esse todas, eu entendo não há diferença para Deus. A dor de cabeça e o câncer para Ele é a mesma coisa. Jesus já levou tudo. Mas nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós vamos nos perdendo. Quando a dor de cabeça chega, automaticamente a gente já corre para o remédio. Mas pode ser um exercício daquilo que nós estamos recebendo hoje. Rapaz, eu vou orar agora. E eu vou começar a confessar, Cristo já levou. Eu posso andar em saúde divina. Sabe qual é o plano A de Deus? Saúde divina. Deus não quer andar manifestando essas coisas, mas Ele está pronto para manifestar. Mas Ele quer que a gente ande em saúde divina. Esse é o projeto de Deus para nós. O diabo quer atacar a saúde porque o homem doente não consegue cumprir o seu propósito. Ele fica ali debaixo de uma opressão, ele fica acamado, ele fica desanimado. Então não é o projeto de Deus para isso, já que Ele nos chamou para algo. Ele nos chamou para cumprir um propósito. E Ele não te fez primeiro para depois ver o que é que você ia fazer, não. A Bíblia diz que antes mesmo de sermos gerados, Deus já havia escrito dias para nós vivermos. E nesses dias eu tenho certeza, não estava doença. Não tinha doença nesse percurso. E alguém pode pensar, não, mas eu estou assim, eu estou entendendo. Mas eu imagino que eu ainda estou vivendo dessa forma, são pecados que eu cometi ou que ainda cometo. Mas se as doenças vieram por meio do pecado, o próprio Deus disponibilizou em Cristo Jesus, porque Ele levou os pecados. Então o que você precisa é crer nisso, que Ele levou os pecados e as enfermidades. Ele pagou esse preço. Agora, às vezes a gente pode aprender sobre uma vida de santidade, sobre uma vida de corresponder com a natureza que hoje temos. Eu não vou mais andar de qualquer jeito. E esse é um outro assunto. Em desejar corresponder e amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas Deus quer ao ponto de ter entregue o seu Filho. A gente precisa acreditar mais nisso, gente. A gente precisa meditar sobre isso. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, Ele é o resplendor da glória. Está falando de quem? De Jesus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas veja o que Ele diz, que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é exatamente o que Deus é. O que é uma expressão? É a enunciação de um pensamento. Seja por meio de um gesto, de uma palavra escrita ou falada. Isso é uma expressão. A gente vai ver vários textos, hoje talvez não dê tempo. Vários tempos Jesus curando, texto de Jesus curando, Jesus curando. O que é aquilo? Se eu fizesse esse sinal para você, o que é que eu estou dizendo? Tchau, eu estou indo, tchau. Mas isso é um gesto. Você concorda? O texto está dizendo que ele é a expressão exata. Eu estou dizendo o que é a expressão. Eu posso gesticular, e isso está expressando o que eu penso. Eu posso escrever, mandar um WhatsApp para você, tchau. Diz a mesma coisa. Eu posso falar, tchau. Diz a mesma coisa que o gesto. Então, o que é a expressão? É a enunciação de um pensamento. Quando Jesus está curando, por meio da imposição, por meio de uma palavra, o que Ele está fazendo? Ele está expressando exatamente o que é o pensamento de Deus. O texto está dizendo, Ele é a expressão, e não é qualquer expressão, é a expressão exata do ser de Deus. Então, o que é a cura? A cura não é o alívio de uma dor. A cura não é um caroço sumindo. A cura é exatamente o ser de Deus se estabelecendo em nós.
Bíblia está dizendo, ele é a expressão exata desse ser, do ser de Deus. A gente precisa saber quem é Deus. Ao ponto de nós entendermos, olhando para Jesus, se tem dúvida, olha para o que Jesus fez, leia os evangelhos. Veja quantas vezes Jesus se deparou com pessoas e ele colocou doença. Nenhuma. Pelo contrário, ele libertou as pessoas da opressão do diabo, curando. Como pode as pessoas imaginarem que o Senhor está adoecendo para poder ele melhorar? Não existe isso. Talvez você tenha escutado sobre isso durante muito tempo da sua vida. Se liberte por meio do conhecimento da palavra. Você, como pai, jamais colocaria a doença em um filho para ele aprender alguma coisa. Que conceito diabólico, que gera dúvida no caráter de Deus. Jesus é exatamente essa expressão. Ele diz, olha, ele veio revelar exatamente quem é o Pai. Um Deus que liberta, que cura, que cuida, que ama. Esse é o Senhor. Então a gente não pode ter dúvidas quanto a isso. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus andava ensinando, pregando e curando. O Senhor é bom? A gente tem que olhar para Jesus. E nós vamos saber exatamente quem é o Senhor. E a gente precisa entender que hoje nós jogamos no mesmo time. Ele não está contra nós. Ele não está segurando a sua saúde. Pelo contrário, ele dá a saúde ao homem. O apóstolo Paulo diz, olha, ele dá a respiração. Ele supre todas as necessidades. Esse é o nosso Pai, gente. Desassocia o Senhor a qualquer tipo de culpa, de doença, de dor. Pelo contrário, diga a dor. Você não faz parte do projeto de Deus para o meu corpo. Você não faz parte do projeto de Deus para a minha vida. Por isso é importante de nós renovarmos a nossa mente. Lá no Salmo 103, no versículo 1 ao 3, diz algo maravilhoso para a nossa caminhada. O salmista diz, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe, irmãos, no que diz respeito à cura? Viva isso. Desfrutando pela palavra, ou por exemplos, por testemunhos que você tem próximo. Ontem, lá no São Marcos, várias vezes eu falei sobre o resultado da minha mãe. Só olha, um dia eu estive aqui, várias vezes eu estive aqui. Mas hoje ela está lá testemunhando a respeito disso. Há 10 anos, os médicos diziam, não tem cura, é gravíssimo. Mas ela fechou a brecha da dúvida. Eu disse isso a várias pessoas, lembre o resultado de outras pessoas, e isso vai te ajudar. O salmista está trazendo à sua alma essa lembrança. Ele diz, vamos lembrar daquilo que o Senhor fez? A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Os evangelhos foram escritos para nos mostrar a vontade de Deus de curar. Para servir de exemplo para mim e para você. Na hora que tiver dúvida, lê os evangelhos. Olha aqui, Jesus curou essa. Essa mulher tocou na roupa de Jesus e foi curada. Até mesmo quando Jesus não estava mais presente. A gente vê Pedro lá em Atos capítulo 9, falando com um homem chamado Enéas, que estava em uma condição de paralisia há 8 anos. E aí Pedro chega e diz para ele, Jesus não estava mais fisicamente. Porque alguém pode pensar, mas foi porque Jesus fez. Mas ele delegou para mim e para você essa autoridade. Aí Pedro diz a Enéas, Jesus, o Cristo, te cura. E aquele homem andou. Esse é um exemplo para nós termos. E quando nós olharmos para isso, a gente vai dizer, o que é essa dor de cabeça? Está no mesmo pacote daquilo que Jesus nos libertou. Ensine isso às pessoas, aprenda sobre isso, cresça nesse assunto, desfrute de resultados. Agora, esses dias, uma pessoa veio aqui e se reconciliou. Quem estava ministrando era o Jonas. Quando ele recebeu Jesus, fez essa aliança com o Senhor, ele disse, eu vim com um caroço na virilha. E eu voltei e o caroço sumiu.
A manifestação do poder de Deus está para os dias de hoje. Eu tenho uma vizinha que ela tem um filho paralítico. Ele teve na infância paralisia infantil. Isso, paralisia infantil. E ele vegeta. Eu lembro que há muitos anos, a minha mãe ia passando e ela estava, todos os dias ela precisa dar banho nele, colocar fora para pegar sol e tudo. E ela estava colocando ele ali fora e a minha mãe passou falando com ela e disse, se a senhora crê, nós podemos orar e impor as mãos, ele pode ser curado. Ela disse, não é para hoje não. Quando houver o novo céu e a nova terra. Que ensino é esse, irmãos? Baseado em que esse ensino? E ela disse, eu lamento. A senhora, como autoridade, poderia manifestar isso na vida do seu filho, mas ela não crê. Não é possível. Sem crer, não é possível. Esse fato aconteceu há uns 10 ou 15 anos. Ela continua lá, colocando o filho todos os dias, para dentro e para fora. E ele vive o dia inteiro em cima de uma cama. Por não crer no Evangelho, na palavra, naquilo que a palavra diz, naquilo que o Senhor disponibilizou. E sabe o que a gente precisa fazer? Pensar como o Senhor pensa. Porque, como eu disse, um câncer e uma dor de cabeça, para ele é a mesma coisa. E o Senhor disponibilizou para nós a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Ele diz, nós temos a mente de Cristo. É a capacidade de pensar como o Senhor pensa. Então, quando o Senhor olha, é a mesma coisa. Já foi levado. Cristo levou. Agora, sempre que você pensar e houver dúvida, eu não estou me apropriando daquilo que o Senhor disponibiliza para mim. Pensar como Ele pensa por meio do Espírito, da sua palavra, eu quero pensar como o Senhor pensa. A dor de cabeça e o câncer é a mesma coisa. Ele já levou. Essa é a mente de Cristo. E está disponível para nós pensarmos exatamente como Ele pensa. Senão Ele não nos teria dado essa capacidade de pensar como o Senhor pensa, de ver como Ele vê. Nós vamos começar a perceber isso à medida que nós mergulhamos na palavra e nós vamos desfrutar da revelação da palavra pelo Espírito. Nós temos que orar entendendo isso, a essa disposição do Senhor. Eu tenho que pegar junto, eu preciso falar a mesma coisa. Ele é o Deus que me sara. Ele é o Deus que já cumpriu isso, já disponibilizou, e eu vou passar toda essa vida desfrutando dessa realidade. E Ele não faz acepção de pessoas. Como Ele curou Enéas, como Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele não faz acepção de pessoas. Eu queria ler esses textos, mas não dá tempo, mas eu queria citar para você. Mas a Bíblia fala sobre isso em Atos 10, 34, Romanos 2, 11, Efésios 6, 9. Ele não faz acepção de pessoas. Romanos 2, 11 diz, olha, portanto, em Deus não existe parcialidade alguma. Ele não vai fazer para um para não fazer para o outro. Está disponível para todos. Agora, a moeda é crer. Está disponível, é como você entra no supermercado. Estão lá as coisas tudo disponíveis, de várias marcas. Você vai escolher. Agora, chega um momento que você precisa decidir aquilo que você vai colocar no carrinho. O seu carrinho está vazio, mas está tudo disponível. Mas você precisa decidir. É uma decisão. A gente ouve a palavra, a gente aprende. Não, é uma decisão entrar nesse exercício. Crer naquilo que a palavra diz é decidir pegar e trazer para o seu carrinho. Agora, o que você tem no seu carrinho também é muito de acordo com o que você tem no seu bolso. Só que no reino de Deus a moeda é fé. E fé, a gente cresce, a gente desenvolve. Se o que tiver no bolso é pouco, não vai encher muito o carrinho, não. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um lugar com muito dinheiro e com pouco dinheiro. Eu já tive. Você já viu quando você vai com pouco dinheiro? Aí você fica. E quando você vai com muito dinheiro, você só faz encher. Não interessa não, lá no final eu pago. Mas Deus quer que você ande assim no que diz respeito à fé. A gente tem que desenvolver isso. Crendo, primeiro para uma dor de cabeça.
Talvez você precise começar sobre isso. Crendo naquilo que Jesus agora deu a você. Impõe as mãos sobre os enfermos. Lá no seu trabalho, lá na sua casa. É algo que Ele disponibilizou para você viver e para você levar as pessoas. Aquilo que Ele fazia aqui é exatamente o que você e eu devemos fazer. Impor as mãos sobre as pessoas e libertar as pessoas dessa condição. É um exercício. E aí nós vamos crescendo nisso. E aí a gente vai ver o resultado de alguém que é curado de uma dor de cabeça e de alguma outra coisa. Alguém que o caroço sumiu. E eita, glória a Deus, é a mesma coisa, um câncer e uma dor de cabeça. Está tudo certo, eu quero pensar como o Senhor pensa. E aí você vai ensinando isso às pessoas. Impõe as mãos com ousadia, com alegria, sabendo que já foi feito em Cristo Jesus. Mas o poder está disponível. Deus quer se revelar às pessoas por meio desses sinais ainda. Mas Ele quer ver as pessoas curadas, porque Cristo já levou. Amém, gente? O Senhor é bom. Salmos capítulo 3, versículo 3, só para a gente concluir esse versículo, diz, olha, é Ele quem perdoa todos os pecados e cura todas as enfermidades. Cristo nos livrou de uma condição de separação do Senhor. Não se prende mais a essa condição de que porque eu estou vivendo assim, eu tenho que viver aqui doente. É por causa desse pecado. Eu citei aqui um pouco antes, mas eu quero reforçar. Se posicione naquilo que Cristo fez. Pela força do seu braço, por aquilo que você faz até aqui, ou que você fez até aqui, você não vai agradar ao Senhor. Isso não é fé. Não creia naquilo que você tem feito, mas se apegue naquilo que Jesus Cristo disponibilizou para você. E Ele vai te capacitar. O próprio Espírito que está dentro de você vai te conduzir a uma vida segundo a palavra. Mergulhe na palavra. Mas não se prenda e não se permita viver acusado pelo diabo. Cura está disponível para você. Amém, gente? O Senhor é bom. Salmo 105, versículo 37, nós estamos concluindo. Mas eu queria fechar com isso. Salmos capítulo 105, versículo 37. Diz, então Deus fez sair o povo com prata, ouro, e entre as tribos não havia um só inválido. Veja como Deus fez o povo sair daquela condição. Prósperos e sarados. A Bíblia está dizendo que não havia um só inválido. Sabe, irmãos, eu declaro em nome de Jesus, não há um inválido entre nós. Não há ninguém, o câncer não pode se desenvolver no seu corpo. Diabetes, eu declaro indo embora do seu corpo em nome de Jesus. Todo problema ósseo, todo desvio de coluna, todo problema de enxaqueca, eu declaro em nome de Jesus indo embora. A Bíblia está dizendo que Deus libertou as pessoas daquela condição e lá entre eles saíram milionários e saudáveis. Saúde divina fluindo no nosso corpo. Diga à doença, você não faz parte do projeto de Deus para mim. Seja qual for, todas já foram levadas. A gente precisa ter essa ousadia para viver aquilo que a palavra diz. Reagindo à palavra. Fale. Quem crê, precisa falar. Se eu creio que essa é a vontade de Deus, repita isso para você. Com ousadia. É a vontade de Deus curar. Ele já deu o próprio Filho. A Bíblia está dizendo a condição que Ele quer ver o homem, com ouro, com prata, saudável, ninguém inválido. E aí você precisa declarar isso sobre a sua casa, ensine isso aos seus filhos. A tradição, a religião, nunca nos ensinou isso. Mas sempre esteve disponível. Mas há uma decisão mental nossa, de se render a essas verdades, de reagir a essas verdades. Eu vou fechar com Isaías, capítulo 53, no versículo 1. Eu queria que você visse isso. De fato, na Bíblia há muitos textos que falam sobre essa verdade, sobre essa realidade do Senhor, sobre essa visão de Deus.
E não daria tempo trazer tudo aqui. Mas a Bíblia diz, ora, quem creu na nossa pregação? É uma pergunta. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A resposta nós podemos encontrar na própria pergunta. O braço do Senhor é revelado a quem creu na pregação. O Senhor só se revela a quem crê. O versículo 4 diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui esse tomou diz respeito, quando ele diz, né, verdadeiramente, Ele tomou, arrancou pela raiz, e levou para longe de nós. Mas o versículo 1 diz, Ele quem creu. Você consegue perceber sobre essa moeda no reino do Espírito? É crer, irmãos. Nós precisamos crer naquilo que a palavra disponibiliza, com toda a nossa força, ao invés de nós estarmos falando sobre a minha pressão alta, não, Ele já levou todas, Ele tomou e levou. Não, eu vou passar, quanto tempo eu vou viver? São 100 anos? Tem uma geração que nem vai passar pela morte. Talvez nós aprendemos que todos, não, mas é assim mesmo, todos vão morrer. Não é o que a Bíblia diz. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, nem todos morreremos. É exatamente o contrário que a gente está divulgando. Não, mas esse é o caminho de todo homem. Não é o caminho de todo homem. Porque há uma geração que não vai passar. Então eu não vou falar o contrário da palavra. Mas de fato, a morte ainda atua. Como eu disse no começo. Haverá um tempo que esse tempo encerra. E aí nós vamos festejar com o Senhor naquele dia. Vamos receber um corpo incorruptível. A morte será tragada pela vitória, não tem mais impacto em nosso corpo. Receberemos um corpo incorruptível. Mas enquanto estivermos aqui, vamos vibrar e dizer assim, isso não faz parte da minha vida. Pressão, volte ao normal. Eu ensinei isso aos meus pais. E sabe o que eu quero dizer a você? Os médicos, as medicações, é uma mão de Deus. O que é um médico? É a personificação da vontade de Deus de curar. Porque o diabo jamais daria inteligência a alguém para facilitar esse processo de cura no corpo físico. O que é a medicação? É a materialização da vontade de Deus de curar. E eu digo ao meu pai, todos os dias, quando você for tomar essa medicação, tome com alegria. Mas diga para ela, meu corpo foi feito para funcionar perfeitamente. O tempo dessa medicação está encerrando. Quem vai dizer quando encerra? O médico que passou. Nos seus exames, isso vai voltando ao normal e o médico vai dizer para você sobre isso. Os médicos é a personificação da vontade de Deus, até um ateu. O ateu está dizendo, não creio em Deus. Aí ele está na mesa de cirurgia e o médico operando, é a vontade de Deus. Se manifestando, curando o ateu. Operando, facilitando a vida dele, dando a ele mais tempo, oportunidade. Então o médico é a mão de Deus, a medicação é a mão de Deus. Mas é o que eu disse para você, temos que aumentar o nível de fé. Em fé se cresce, já está aí. Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, recebemos uma boa medida de fé. O que temos feito com ela? Nós temos que entrar no exercício. Se você usa medicação, olhe para aquela medicação com alegria. Pai, muito obrigado pela sabedoria que o Senhor deu aos homens. O médico está atuando, a medicação está facilitando aqui o meu corpo natural. Mas eu creio que foi feito para funcionar perfeitamente. Inclusive sem essa medicação. Vai chegar um tempo, eu vou ver esse tempo. E você começa a declarar isso. Faça os seus exames, se cuide, nós temos um corpo físico. E quando nós ensinamos, por exemplo, sobre prosperidade, e aí nós vamos falar sobre trabalho. Quem acorda cedo para trabalhar, está andando em fé. Você concorda comigo? Eu creio que já sou próspero. Por isso você levanta para trabalhar. Não, eu creio na prosperidade, aí numa rede balançando. Não crê, não crê. E quando nós falamos sobre saúde, aí nós vamos falar sobre uma atividade física.
sobre nós nos movermos, sobre nós nos cuidarmos. Por que eu vou me cuidar? Por que eu vou cuidar do corpo físico? Porque eu creio que sou saudável. Isso é corresponder com a palavra. Porque tem uma parte que é nossa. Tem um cuidado e um zelo com o corpo que é você quem vai fazer. Às vezes tem pessoas que adoecem por falta de higiene pessoal. Isso não pode existir, irmãos. Você passar vários tempos sem ir ao médico, sem se cuidar, sem saber como estão as suas taxas. Não posso fazer isso. Eu tenho que ir lá, saber como estão, porque eu creio. E à medida que você receber qualquer diagnóstico, você vai cuidar do jeito que o médico lhe ensinar, do jeito que o médico lhe orientar, mas não fique com aquele diagnóstico. Seja educado, inclusive, porque os da fé são educados. E vai para sua casa: pai, eu cochilei, não cuidei do corpo, eu me arrependo. Se arrependa, irmãos. Nós precisamos nos arrepender dessas coisas, porque nós temos a responsabilidade de cuidar e não cuida. São espaços, são brechas, como eu falei aqui antes, que o diabo pode acessar. O que nós não podemos é cuidar apenas do corpo físico. Por isso o apóstolo Paulo diz: o exercício físico para pouco é proveitoso, porque o tempo aqui é muito limitado. Se você cuidar só do corpo físico, então, ao mesmo tempo que nós damos para o nosso corpo físico, agora eu vou para a academia e passo 4, 5, 6 horas. Porque eu tenho que cuidar do meu corpo. São os extremos. E quanto às coisas espirituais, eu não tenho tempo, eu não posso. A gente precisa sair dos extremos para viver de maneira equilibrada. Mas fale com o seu corpo. Você foi feito para funcionar perfeitamente. É a vontade do Senhor. É o que a Bíblia me ensina. E impõe as mãos sobre os enfermos, porque é aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. Quando você vê alguém doente, pode ver, ele está vivendo debaixo de opressão. E você, por meio do poder que o Senhor nos entregou, nós podemos libertar aquelas pessoas, falando a palavra, impondo as mãos, levando o conhecimento daquilo que Deus tem e daquilo que Deus é. O diabo quer lançar dúvida, nós levamos o conhecimento. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor é bom. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Eu queria saber se temos aqui entre nós alguém que ainda não recebeu Jesus. E quando nós falamos sobre isso, nós não falamos sobre uma religião, nós não falamos sobre uma troca de igreja ou de religião, nós estamos falando sobre um novo nascimento. Nós precisamos de uma aliança com o Senhor para desfrutar daquilo que Ele tem. Se você está aqui nessa condição e deseja receber Jesus essa tarde, faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Todos salvos. Talvez você tenha feito essa confissão há um tempo, mas você percebe que está distante, que esfriou. Você hoje quer se reconciliar com o Senhor, renovar essa aliança. Se você está aqui nessa condição, não precisa se prender no seu lugar. Nós estamos aqui, nós somos uma família. Nós estamos aqui para te ajudar, para orar por você, para ser um suporte para você durante essa caminhada. Se você está aqui nessa condição, vem aqui à frente, nós vamos orar por você agora. Todos salvos. Graças a Deus. Alguém deseja receber o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Esse é um revestimento de poder que o Senhor disponibilizou para nós vivermos essa estação. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos algo para nos conectarmos com o Senhor por meio do Espírito, falando com o Espírito. É o nosso Espírito falando com o Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo disse que a sua mente não vai entender, mas nós estamos edificando a nossa fé santíssima. Se você está aqui e você não entende muito sobre isso, nós temos aqui uma equipe preparada para te ensinar sobre isso. Você vai sair daqui cheio. Essa é uma experiência poderosa que faz toda a diferença na sua vida.
Alguém deseja ser batizado com o Espírito Santo essa tarde? Glória a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade? Eu creio que a palavra já foi lançada, que você já foi curado. Mas se você ainda tem qualquer sintoma, você não precisa sair daqui com ele. Eu estou aqui e nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, sobre aqueles que tiverem qualquer tipo de dor, eles sairão daqui diferentes essa tarde. Todos curados, graças a Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que a tua vontade, Pai, é curar. Por isso o Senhor Deus Jesus, e Ele já levou sobre si todas as enfermidades. Ele levou todas as enfermidades, Pai. Nós cremos nisso, guardamos isso no nosso coração. E nós não aceitamos no nosso corpo qualquer tipo de enfermidade. Nós rejeitamos porque não faz parte do teu projeto. Nós queremos cumprir o chamado, nós queremos cumprir toda a nossa trajetória nesse lugar. E nós sabemos que o teu plano é saúde. Saúde divina fluindo nos nossos corpos. Eu declaro isso na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Fiquem firmes em uma posição, a posição que o Senhor conquistou para nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa, né? Antes da gente encerrar, eu queria te pedir, senta um pouquinho, a gente vai já encerrar. Queria fazer as indicações de alguns livros que têm a ver com a palavra que foi ministrada. O primeiro deles é Como Conservar a Sua Cura, do irmão Kenneth Hagin. Temos também A Palavra de Deus sobre Cura, também do nosso irmão Hagin. Jesus, aquele que cura. Multidões foram curadas enquanto liam este livro. J.W. Kenyon. E por fim, A Unção da Cura, também do irmão Kenneth Hagin. Amém? Então, no final do culto, passa lá na nossa livraria e adquire algum desses títulos, que certamente você será abençoado. Tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre o Projeto Farol. Mas antes de eu falar, eu queria chamar um vídeo. Os meninos vão colocar aí para a gente assistir. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Será muito grande, será muito grande. Será Piauí, o Maranhão. Serão invadidos pela palavra. Serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Vocês têm uma igreja excelente. Vocês poderiam ficar acomodados e dizer: ninguém quer trabalho. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Eu acredito que aqui dá uma boa congregação, mas ainda não é a igreja sede da cidade de Teresina. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. O Projeto Farol, queridos, está mais próximo do que nós imaginamos. Amém? Você crê nisso? Como o pastor bem diz, estamos a um Pix do nosso Projeto Farol. Amém? Nossa igreja está crescendo, está avançando. Começamos hoje o 3º culto. Ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então é isso, queridos, que nós precisamos fazer, assim como a igreja primitiva fez. Não considerou nada como seu, mas tudo era comum. Eles visavam o reino de Deus. Então, queridos, o Projeto Farol não é do pastor Fábio, não é do pastor Danilo, não é do pastor William. O Projeto Farol é nosso. Nós somos participantes disso. Amém? E para que nós cheguemos lá, nós precisamos ser fiéis no pouco. Amém? Então, separa aí sua oferta e ora comigo. Levanta sua mão, seu envelope.
Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de podermos ofertar na tua casa, Pai. E eu oro, Senhor, pelos meus irmãos. Eu declaro, Pai, rompimento nas suas vidas, Pai, crescimento financeiro na vida de suas famílias, Pai, saúde divina, Pai, eles crescendo de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E por fim, para a gente finalizar de fato, nós temos alguém muito especial que tem um recadinho exclusivamente para vocês. Assiste aí. Olá, queridos, graça e paz, passando nesse dia histórico para a nossa igreja, para dizer o quanto eu estou com saudade de vocês e eu não podia deixar de participar desse momento tão especial, nesse domingo, que está marcando nossa história. Eu queria te dizer que eu estou aqui com o Theo, já na expectativa de conhecer vocês pessoalmente. Hoje começa um tempo demais para a nossa igreja, tivemos já o nosso primeiro culto pela manhã, temos agora o segundo culto e o terceiro culto. E eu queria dizer para você ficar com o coração cheio de expectativas, porque Deus está liberando um tempo demais na sua vida, de mais recursos, de mais bênçãos, de mais milagres, de mais intervenções, de muito mais daquilo que Deus tem para a sua vida acontecendo e se manifestando nessa nova estação. Em breve nós estaremos aí e teremos também mais um novo membro, que é o Theo, fazendo parte do berçário. Nós estamos com o coração cheio de alegria, cheio de expectativa para tudo que Deus vai fazer. E em breve nós estaremos juntos aí, celebrando aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que Ele ainda está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Viu? Amamos muito você. Estou aqui com o coração bem apertadinho, mas crendo que esse tempo vai ser breve e logo a gente está de volta. Um abraço, fica na paz e celebra muito esse dia, que é um dia histórico para a nossa igreja e para a sua vida também. Glória a Deus. Fica de pé. Levanta suas mãos, já estamos encerrando. Vá na graça e na paz e seja abençoado na prática dessa palavra.